casos bidimensionais e tridimensionais. E, portanto, eu falei-vos que nós queremos resolver uma equação de... Portanto, nós queremos resolver uma equação que tem derivadas nas três direções do espaço a partir dos conhecimentos que temos do caso unidimensional. E ficou, o que era difícil, o que vocês tiveram dificuldade em perceber foi como é que se organiza a matriz. Portanto, aquela organização da matriz é fundamental para se perceber a dificuldade dos métodos implícitos. E então, aquilo ficou então um bocadinho no ar, e eu fiquei de voltar aqui a isto e falarmos depois a seguir das implicações disto no modelo hidrodinâmico. Portanto, o caso geral que nós temos no caso 1D é deste tipo. Portanto, eu quero calcular uma concentração, uma propriedade qualquer num ponto I, à custa de uma série de fontes e poços e à custa dos valores dos vizinhos, à esquerda e à direita. E, portanto, estava uma equação que era um AI vezes um CI menos 1 em T mais delta T, mais um BI vezes a concentração do corpo I em T mais delta T, mais um BI vezes o CI mais 1 Portanto, eu discretizo a minha equação e chego a uma equação cuja forma canónica, digamos, é deste tipo. Eu tenho um coeficiente que vai multiplicar a concentração aqui, outro coeficiente que vai multiplicar a concentração à esquerda, que é o A, e um coeficiente que vai multiplicar a concentração à direita, igual a coisas que eu conheço, que é o termo independente, que são coisas do passo do tempo anterior do instante T. E, portanto, se o método fosse explícito, então esta concentração iria depender do vizinho à esquerda e do vizinho à direita através de valores em T, e, portanto, este termo e este termo iriam passar também para um termo independente. E então aí eu não tinha nenhum problema. Eu iria dizer a minha concentração é igual a qualquer coisa. Dividia a equação toda por D e tinha um método explícito. Portanto, eu calculava explicitamente a minha incógnita. E, portanto, eu consigo escrever equações como esta para qualquer ponto. Para este ponto I, para o ponto à esquerda e para o ponto à direita. Se eu quiser escrever uma equação do mesmo género para o ponto à direita, então o que é que vai acontecer? Que equação é que eu vou ter? Eu vou ter o ponto aqui, o I mais 1, vai depender do I mais 2 e vai depender do I. E, portanto, se eu organizasse isto aqui numa quadrícula qualquer, eu aqui iria ter agora um AI mais 1 vezes um CI mais um BI mais 1 vezes um CI mais 1 mais um DI mais 1 vezes o CI mais 1 igual a um termo a I mais 1. Portanto, eu iria ter uma equação do mesmo tipo que depende, portanto, é que a minha concentração aqui depende dela própria através de um coeficiente B, que é diferente deste, mas eu chamo-lhe também B. Portanto, o B para mim é o coeficiente que está a multiplicar a incógnita que eu estou a calcular. Depende do valor à esquerda, da concentração à esquerda, através do coeficiente A também, mas é um A do ponto I mais 1, e depende do valor à direita, através de um D. Não é I mais 2? I mais 2, certo. Professora, já agora, esse T representa esse TI ou TI mais 1? É o termo independente. Portanto, é um termo independente, é tudo aquilo que é conhecido, que é calculado no instante T e que é conhecido. Portanto, é um número. Isto aqui, nesta equação, isto aqui poderia me dar 3 vezes CI menos 1 mais 4 vezes CI mais 5 vezes CI mais 1 igual a 27. E aqui dava-me 2 vezes CI. E, portanto, é um sistema de equações que vocês conhecem desde o tempo do liceu. E, portanto,
eu organizo isto então num sistema de equações. E o sistema de equações que vocês conhecem desde o liceu, então como é que é? É um sistema de equações onde eu tenho aqui números e, portanto, tenho aqui uma matriz de coeficientes. Portanto, aquilo que vocês escreviam no liceu, o que é que era? Se isto fosse um sistema de três equações, vocês tinham aqui 2x mais 3y mais 4z igual a 27. E depois x mais y mais z igual a 33. E depois qualquer coisa. Tinham um sistema de três equações que, na realidade, pode ser organizado, como vocês viram em álgebra, numa matriz de coeficientes, em que vocês põem 3, 4, 7, 1, 2, 1, 0, 3, 4. Esta é a vossa matriz de coeficientes, vezes o vosso vetor x, y, z, igual ao termo independente. Portanto, este é o problema que vocês tinham em álgebra. Portanto, que era igualzinho àquele que tinha no liceu, em que em vez de escrever isto assim, diziam 3x mais 4y mais 7z igual a 2, e depois x mais 2y mais z igual a 7. E, portanto, é exatamente a mesma coisa. E, portanto, aqui nós temos exatamente o mesmo problema, simplesmente em vez de três equações, temos n equações, em que n é o número de incógnitas que nós estamos a calcular. E então, tem a particularidade de, em cada equação, eu ter três, se eu tiver um método tipo Apoindo com diferenças centrais, eu tenho uma matriz que é tridiagonal, isto é, na minha matriz, de n por n, eu não tenho tudo cheio de números. Eu sei que, na minha matriz, eu vou ter só três diagonais que vão ter números diferentes de zero. As outras diagonais são todas zero. E só tenho três diagonais diferentes de zero, porque para cada equação que eu escreva, isto é tudo zero, menos um coeficiente que multiplica a incógnita do ponto, o coeficiente que multiplica a incógnita à esquerda e o coeficiente que multiplica a incógnita à direita. Portanto, eu tenho uma matriz tridiagonal que tem coeficientes, aqui tenho o meu vetor A, aqui tenho o meu vetor B e aqui tenho o meu vetor, não é C, mas a origem vem D, que multiplica pelo meu vetor das concentrações igual a um vetor do termo independente. E isto é o problema que eu tenho. Num caso geral, com unidimensional, em que eu utilizo o método numérico que dá origem, que faz aparecer só os pontos que estão imediatamente à esquerda e à direita. Se eu usasse um método tipo Quick, que me faz aparecer 2 pontos à esquerda e 2 pontos à direita, em vez de ter 3 diagonais, teria 5 diagonais. Portanto, em vez de uma matriz tridiagonal, eu teria uma matriz pentadiagonal. Mas o problema era sempre deste tipo. 3 diagonais ou 5 diagonais, que são a principal mais uma ou duas de cada lado, igual a um termo independente. Agora, nesta matriz, a diagonal mais comprida é a principal. A principal é a mais comprida. Esta diagonal A, a esta diagonal A, falta aqui um valor. Para ter o mesmo número de elementos do B, esta teria que ter ali mais um valor, que não tem. E a C teria que ter aqui mais um valor, que também não tem. E, portanto, o A tem menos um elemento do que o B, e o C e o D tem menos um elemento do que o B também. Um à esquerda, um aqui e outro ali. Porquê é que isto é assim? Porque, quando eu estou a calcular os meus pontos todos, eu vou chegar a alguns aqui ao ponto C, N. Portanto, o último ponto que eu tenho para calcular é o ponto que está junto à fronteira. É um ponto que, para ser como os outros,
dependeria também do valor que está aqui do lado de fora, que eu vou chamar aqui CN mais 1. Portanto, ele depende também do ponto que está do lado de fora. Este ponto que está do lado de fora, eu não o posso calcular nesta matriz. Eu ali não tenho espaço para pôr este valor aqui, o valor da direita. E, da mesma maneira, quando eu vou aqui ao ponto C1, eu precisaria de um ponto aqui deste lado C0. Eu também não tenho sítio para pôr aqui na minha matriz. E, portanto, estes valores são aquilo que, nas equações diferenciais, nós chamamos de condições de fronteira. Quando eu estou a estudar um problema unidimensional, eu quando chego ao primeiro ponto, eu tenho que dizer o que é que se passa do lado de fora. Se eu tenho transporte de fora para dentro, eu tenho de saber o que é que está do lado de fora para ser transportado. E aqui é a mesma coisa. E então, estes dois valores que faltam aqui, que eu realmente não consigo pôr ali, não consigo pô-los ali matematicamente e não faz sentido pô-los ali fisicamente, porque os valores do lado de fora ou são conhecidos, ou então eu tenho que os calcular a partir dos valores do lado de dentro, usando uma regra qualquer. E, portanto, por exemplo, impondo gradiente nulo, ou, portanto, vocês em equações diferenciais podiam ter uma condição imposta, ou impor um gradiente, ou impor uma lei qualquer. Portanto, aqui é a mesma coisa. Nós, ou dizemos qual é o valor da concentração de fora, e eu estou, por exemplo, a estudar um rio, e digo, isto é o meu rio, eu quero estudar este troço, eu tenho que dizer o que é que vem de cima. E portanto, se eu disser o que vem do lado de fora, então, este valor aqui, este C0, que seria a minha condição de fronteira, é conhecido. E se for conhecido, o que é que eu faço? Faço a conta e ponho este C0 no termo independente. Portanto, quando as condições do lado de fora são conhecidas, elas vão para o termo independente. Elas já são conhecidas, não são incógnita, vão para o termo independente e eu resolvo aqui a minha matriz sem nenhum problema. E, portanto, caso contrário, eu imponho uma regra qualquer, do tipo gradiente nulo ou outra coisa ou uma evolução linear, ou eu tenho que escolher a regra que faz sentido naquele caso, e quando eu imponho essa regra, eu vou dizer que o ponto do lado de fora vai ser calculado a partir dos pontos do lado de dentro. E nesse caso, o ponto do lado de fora é calculado a partir dos pontos do lado de dentro, e portanto este A vai ser distribuído pelo B e pelo D. E portanto o problema fica resolvido. Então, isto dá uma matriz, então, que tem esta forma. Portanto, a minha matriz tem esta forma. É só por uma linha. Se eu agora viesse à linha seguinte, se eu tivesse um problema bidimensional, eu agora teria aqui mais uma linha do lado de cima. E então eu poderia escrever, fazer exatamente o que fiz, aqui para a primeira linha, e agora eu vou à segunda linha. E quando vou à segunda linha, essa segunda linha vai-me dar origem a quê? Essa segunda linha vai-me dar origem aqui a uma matriz igual. Isto é a matriz para a segunda linha. E a terceira linha dá-me uma matriz igual. E, portanto, eu, na realidade, fico com uma mega matriz composta por submatrizes deste tipo, uma para cada linha. E cada uma destas submatrizes tem o mesmo problema que tinha aqui. Tenho um zero aqui. Portanto, o primeiro valor da segunda linha, portanto, que seria este aqui, o primeiro valor da segunda linha não depende do último valor da primeira linha, mas depende de um valor que está do lado de fora que não entra nas minhas contas. E, portanto, aqui eu fisicamente na matriz até tinha espaço para pôr aqui qualquer coisa, mas aqui tem que ser um zero, porque senão o primeiro valor da segunda linha iria depender do último valor da primeira linha. Não é? Porque isto aqui aparece o C, seria aqui C1, C2, tal, CN.
Está certo? Portanto, aqui aparece um 0 e depois, quando chega aqui abaixo, aparece um 0. E, portanto, a minha matriz, num caso bidimensional, ou no caso com muitas linhas, eu teria matrizes assim. Portanto, isto e estas aqui têm estes zeros, portanto, é esta particularidade, mas isto depois continuaria por ali adiante. E isto seria para um problema com transporte simplesmente na direção X. Mas se eu agora puser transporte na direção Y, então um ponto aqui vai depender deste ponto em baixo e do ponto em cima. E então, quando eu começo a juntar, eu junto aqui a parte do transporte na direção X, por exemplo, e este um ponto que está aqui vai depender de um ponto qualquer da segunda linha, vai depender de um ponto aqui da primeira linha também. Portanto, eu puxo os pontos todos, o ponto 1, ponto 2, ponto 3 da primeira linha, e depois ponto 1, ponto 2, ponto 3 da segunda linha. E o ponto N, o ponto I da segunda linha, vai depender do ponto I da primeira linha também. E isso vai me dar origem a uma outra diagonal aqui. E o ponto I da segunda linha também depende do ponto I da terceira linha e vai dar origem a outra diagonal aqui. E, portanto, o meu problema bidimensional vai ter não 3 diagonais, mas 5 diagonais, em que 2 diagonais estão muito afastadas da diagonal principal. Estão afastadas de quanto? Quando chego, para colocar a dependência deste ponto, ou para colocar neste ponto a dependência deste, portanto, para fazer este transporte, eu naquela matriz tive que pôr linhas que vão desde I até a N, e depois mais linhas aqui que vão desde 1 até I. Portanto, eu tive que pôr aqui N diagonais. A distância daqui até aqui são N diagonais, que são todas zero. Isto é tudo zero. Simplesmente, só aqui é que tem valores que são diferentes de zero. E depois tenho zeros por aqui, e só ali é que tem valores que são diferentes de zero. E, portanto, isto daria-me aqui uma mega matriz mesmo, em que estas diagonais seriam zero. Quando eu quero inverter esta matriz, eu, para fazer desaparecer esta linha, eu vou preencher todas estas diagonais com valores diferentes de zero. E, portanto, eu iria transformar o problema, que era um problema que só tinha 5 diagonais, e iria transformar isto em zilhões de diagonais. Zilhões é uma maneira de dizer, mas muitas diagonais. E, portanto, muitas diagonais significam muita memória e significam muitos cálculos. E então, qual é então o sistema utilizado? Para evitar este problema, estas diagonais só apareceram porque eu pus um cálculo implícito na direção Y. Mas se o meu cálculo na direção Y fosse explícito, estas duas diagonais já não estariam aqui, mas iriam passar para o termo independente. E então, é daí que vem os métodos ADI. Portanto, o ADI, Alternating Direction Implicit, são métodos em que eu calculo implicitamente na direção X e explicitamente na direção Y, e fico só com 3 diagonais, e depois calculo implicitamente na direção Y e explicitamente na direção X. E quando calculo explicitamente na direção X, eu volto a ter só 3 diagonais. E, portanto, eu uma vez organizo esta matriz por linhas, outra vez organizo a matriz por colunas, mas a matriz tem sempre a mesma dimensão e a mesma forma. Eu só tenho diagonais ao longo da diagonal principal. E, portanto, isto resolve o meu problema de memória do computador. E eu não vou entrar aqui em detalhes, mas se vocês quiserem ler mais sobre isso, vocês podem verificar que este método é incondicionalmente estável. Portanto, é um método que é incondicionalmente estável, portanto, é ótimo, em termos de estabilidade. É um método que tem a vantagem de me permitir resolver tudo com matrizes tridiagonais, portanto, é um método fácil de calcular e que exige pouca memória. E
E se eu pensar bem na coisa, isto ainda me permite trabalhar com o problema, com um problema bidimensional, como se fosse composto de vários problemas unidimensionais. Portanto, eu na realidade, em termos numéricos, o meu problema bidimensional é exatamente o mesmo que eu tinha em unidimensional. Portanto, eu faço implícito numa direção e explícito na outra. Portanto, eu componho o problema, se quiser, em duas diagonais. E era aquilo que em dois métodos explícitos. E, portanto, era aquilo que eu tinha escrito aqui. Portanto, eu quero evoluir do instante t para o instante t mais ΔT e eu vou dividir o meu passo de tempo em duas metades e vou pensar numa primeira metade, calculo, numa primeira metade eu evoluo t para t mais ΔT sobre 2 e calculo, por exemplo, implicitamente na direção x e explicitamente na direção y. Tudo isto que está aqui vai parar ao termo independente, portanto não me causa problema nenhum. E isto aqui vai-me dar origem a três diagonais. Se eu tiver um método apelido de diferenças centrais, assim que se fosse um método quick, mas são sempre diagonais junto à diagonal principal. E depois, numa outra metade do passo de tempo, eu faço exatamente ao contrário. Este aqui calculo em t mais ΔT sobre 2, que já é conhecido, portanto é explícito, e aqui em t mais ΔT. Se eu somar aquelas duas equações, se eu somar esta equação mais esta equação, este termo aqui corta com este, e isto dá-me que C em T mais ΔT menos C em T é igual a isto, ou rearranjando, dá-me isto. Portanto, o que eu estou na prática a fazer é dizer, eu calculo este termo a meio do passo-tempo e calculo a direção Y, ou x2, com a média do valor em T e o valor em T mais ΔT. E, portanto, eu tenho aqui precisão de segunda ordem e só tenho a dificuldade do método unidimensional. Portanto, este método, além de ser fácil, ainda tem a vantagem de ser mais preciso do que um método implícito ou um método explícito. E eu agora posso, se quiser, fazer na iteração seguinte, calcular primeiro na direção Y e depois na direção X, e então fica-me num passo de tempo, fica isto equilibrado, fica simétrica a direção de X e a direção Y, acabam por ser calculadas sempre, em média, serem calculadas da mesma maneira. Portanto, isto são os métodos ADI. Sim, sim. Ok. Sim. Tá bom. Pois, tem a vantagem de ver-se melhor e gasta menos energia. Portanto, menos carbono e tal. Portanto, os métodos, e vocês escolham um livro sobre métodos numéricos, é controlar os detalhes todos do método, mas a ideia é esta. Portanto, a ideia é fazer um cálculo mais simples e que pode ser mais preciso. E isto depois pode ser ainda pode ser, o raciocínio pode ser levado ainda mais longe. E eu podia dizer, então, eu em vez de calcular aqui dois termos e aqui outros dois termos, eu poderia fazer uma coisa deste tipo. Era dizer, eu quero calcular C em T mais ΔT menos C em T sobre ΔT. E eu podia pensar em compor esta diferença em duas parcelas. Imaginem que eu fazia isto. Eu dizia, eu vou calcular num instante qualquer asterisco, que eu não sei o que é que corresponde, mas é uma decomposição só, aqui matemática. Eu vou dizer que o C em C em asterisco menos o C em T sobre ΔT é igual ao transporte segundo X. Isto é, o que é que eu estou aqui a dizer fisicamente? Fisicamente eu estou aqui a dizer que eu tenho uma concentração T e eu quero calcular uma concentração em T mais ΔT. E vou admitir que, primeiro, fisicamente, primeiro eu faria o transporte segundo X e depois segundo Y. Se eu fizesse primeiro o transporte segundo X, então eu tinha esta concentração e agora vou ter aqui um processo físico que me vai modificar esta concentração. Este processo é o transporte na direção X. Portanto, eu tinha uma concentração qualquer no ponto, e aqui, e agora eu vou modificar esta concentração
movendo o fluido assim. Quando eu movo o fluido assim, eu produzo a advecção na direção X. E o valor, o resultado desta advecção vai ser este termo. E agora, depois de ter deslocado em X, eu vou deslocar em Y. E então, eu evoluo desta nova concentração para a concentração em T mais ΔT com a advecção em Y. E quem diz a advecção, diz a difusão. Portanto, eu podia pôr aqui o transporte em X, a advecção mais difusão, e o transporte em Y, a advecção mais difusão. Se eu somar esta equação com esta, se eu somar estas duas etapas, eu fico, este corta com este, e fica uma concentração em T mais ΔT, menos a concentração em T, igual a esta advecção, mais esta advecção. E, portanto, eu tenho os dois processos, a advecção segundo X e a advecção segundo Y, simplesmente não são calculados no mesmo instante de tempo. Este aqui, se eu quiser fazer isto sempre implícito, este aqui é calculado em T mais ΔT e este é calculado em T. Se eu estivesse a usar métodos explícitos, o que é que eu estava a fazer? Se eu estivesse a calcular isto com um método explícito, este asterisco aqui seria T, e em vez de pôr aqui T mais ΔT, eu poria aqui T também. Então tinha aqui a advecção explícita e mais a advecção explícita, segundo X e segundo Y. E aí não chocava ninguém. Portanto, este método, se eu tivesse tudo calculado de forma implícita, eu teria aqui T mais ΔT. Portanto, este método não é explícito nem é implícito. Este termo aqui anda perto, este aqui é implícito, este aqui, este seria T mais ΔT, este aqui não é T, nem é T mais ΔT, mas é qualquer coisa intermédio, e portanto, eu posso, ao fazer isto, eu tenho um método que nem é implícito nem é explícito, entre os dois, e tem a vantagem de ser puramente unidimensional. Portanto, isto aqui é um caso que é só unidimensional. E então, eu posso levar este raciocínio mais longe e posso dividir um passo do tempo no número de etapas que eu quiser. Eu digo que eu quero evoluir T para T mais ΔT, e então eu vou dizer que vou evoluir T para um T asterisco, e depois do T asterisco para ter 2 asteriscos, e depois 2 asteriscos para 3 asteriscos, e finalmente chego ali. Quando eu somo isto tudo, isto aqui é mesmo igual àquilo. E portanto, eu agora podia compor, posso usar este método para fazer o meu cálculo por etapas e de forma mais simples. E poderia ser, por exemplo, a calcular a advecção segundo X, segundo Y e segundo Z. E quem diz a advecção diz a difusão. Podia pôr o transporte segundo X, segundo Y e segundo Z. E isto é uma maneira que eu posso usar para compor um método tridimensional em vários, ou um problema tridimensional em vários problemas unidimensionais. E ainda podia pôr uma etapa ali, no fim, que seriam as fontes e poços. E, portanto, a minha equação é uma série de termos, estão todos a somar, e eu posso fazer cada um numa etapa. Se o método for explícito, se fosse explícito, isto aqui seria tudo em T e, portanto, ninguém ficaria chocado. Eu diria, tenho um problema tridimensional que resolve de forma explícita. E vocês já viram como é que as instabilidades aparecem. As instabilidades aparecem sempre porque aparecem nesta resolução explícita. Podem não aparecer termos com um coeficiente negativo e que dão cabo da solução. Então, eu, para evitar isso, tenho que fazer cálculos implícitos. E o cálculo implícito em 1D não tem dificuldade nenhuma. E, portanto, eu posso usar isto para transformar um problema tridimensional em vários problemas unidimensionais, e cada um desses problemas pode ser resolvido implicitamente, e então eu resolvo os problemas de estabilidade sem complicar o meu método numérico, portanto, sem fazer aparecer estas variáveis em jogo. Estas diagonais, em 2D já me criavam esta complicação, e se for em 3D a complicação aumenta ainda muito mais. E portanto, porque aí aparecem 3 diagonais, aparecem 2 diagonais transmalhadas aqui no meio da minha matriz. A outra maneira de fazer isto é
fazer mesmo aparecer estas variáveis e depois usar um método iterativo para resolver a matriz. Portanto, são os métodos os chamados métodos de over-relaxation methods, que vocês deram também em álgebra para resolver equações, sistemas de equações. Quando vocês tinham em álgebra, vocês deram vários métodos para resolver um sistema de equações. Havia métodos diretos, tipo método Gauss, e portanto a pessoa elimina diagonais. E esse método, o método Gauss é ótimo quando se a pessoa tiver a matriz toda cheia, todos os métodos são igualmente difíceis. Quando a pessoa tem uma matriz só com poucas diagonais junto à diagonal principal, o método Gauss é ótimo. Quando a pessoa tem diagonais assim espalhadas, então o método Gauss é mau. E então aí vocês deram outros métodos iterativos para resolver. Portanto, aqui também se poderia usar o método iterativo. E há pessoas que usam, mas para mim usam só por inércia, porque foram ao livro de álgebra e no livro de álgebra dizem, tenho esta matriz e resolvo desta maneira. Portanto, para mim, a melhor maneira de fazer isto é mesmo esta. É usar, costuma chamar estes métodos de passo-tempo fracionário. É o nome que eu aqui pus, mas não me parece o melhor nome, porque eu não estou efetivamente a dividir o passo-tempo em frações. Para mim são métodos, este é um método em que eu decomponho os processos. Portanto, os processos é que são calculados um a um, da forma que me der mais jeito para eu ter menos contas e eventualmente ter um sistema mais preciso. Portanto, os modelos bidimensionais e os modelos tridimensionais ou são explícitos, ou quando não são explícitos, usam métodos deste tipo. Ou normalmente, nem todos, mas os melhores modelos para mim são estes. E da mesma maneira que eu faço o cálculo ADI, portanto, Alternating Direction Implicit, também poderia fazer um ADE, Alternating Direction Explicit. Portanto, esse aí, a única vantagem que tem é mesmo eu usar o código 1D para resolver um problema de 3D. Portanto, estes métodos são pouco usados, são os mesmos problemas de estabilidade dos métodos explícitos. Ok. Então, portanto, isto era o que faltava dizer, ou que faltava redizer para os casos bidimensionais. Portanto, quando eu tenho casos bidimensionais ou tridimensionais, o que eu devo fazer, ou um caminho possível para vocês, se um dia forem trabalhar nisto, depois vão pegar na literatura e veem todos os que são possíveis, mas a melhor forma de resolver problemas com mais do que uma dimensão é convertê-los em problemas com uma dimensão, usando o tal passo-tempo fracionário e decompor e, portanto, resolver um problema complexo através de problemas mais simples. Isto aqui é particularmente interessante para os modelos hidrodinâmicos. E agora, portanto, que é a parte que falta para fecharmos o problema. Vais alterando os dados, os valores, e aquilo vai Portanto, a equação que nós vimos até aqui, vimos uma equação de transporte genérica qualquer. E os modelos hidrodinâmicos também têm que ser resolvidos com equações de transporte como os outros. A única diferença está nas fontes hipóteses. Portanto, para nós tínhamos todas as equações, ou a equação de qualquer variável, para nós era sempre uma taxa de equação mais uma advecção igual a uma difusão mais as fontes menos os poços. Portanto, ou se quisermos, a taxa de equação é igual à diferença entre o que entra e o que sai, mais o que se produz, menos o que se destrói. Portanto, este está aqui, o D da XJ do J vezes P, eu passei o J aqui para dentro outra vez, que dá mais jeito, já vou explicar porquê. Por isso não tenho que voltar a dar aqui metade da equação, metade da disciplina de mecânica dos fluidos. E, portanto, eu passei o J cá para fora, dizendo a divergência da velocidade é zero. E então agora passei outra vez lá para dentro.
E, portanto, eu tenho a divergência aqui do fluxo advectivo, que é a velocidade vezes a concentração, mais a divergência do fluxo difusivo, que é a difusividade vezes o gradiente, igual às fontes menos os postos. Portanto, se eu juntasse este D dxj a este D dxj, eu diria que a taxa de acumulação é a divergência do fluxo através da superfície, seja ele difusivo ou advectivo, mais as fontes impostas. E se eu agora estiver a pensar na massa volúmica, e isto nós já vimos em mecânica dos fluidos, vamos pensar na massa volúmica e na conservação da massa. Se eu pensar na massa volúmica, portanto, se eu pensar no ρ, agora o meu P é o ρ. Se o meu P for o ρ, como eu sei que a massa não se produz, não sei quando há a velocidade da luz, posso converter energia em massa e massa em energia. Portanto, se eu não andar à velocidade da luz, então, se isto fosse à velocidade da luz, vocês nunca conseguiam ver a equação que aqui está escrita, não é? Porque vocês afastavam-se disto à mesma velocidade dos eletrões e, portanto, não vimos nada. Portanto, nós não andamos à velocidade da luz, vocês estão a ver isto. Então, não tenho nem produção nem destruição de massa. E, portanto, este F menos π é zero. E outra coisa que nós vimos é que a velocidade, o que é? A velocidade é o resultado do movimento das moléculas. Portanto, aquilo que nós vimos que era a velocidade, eu tenho velocidade no fluido quando eu tenho uma quantidade, um saldo de moléculas a deslocar-se numa direção. Quando o saldo do deslocamento de moléculas numa direção é positivo, é diferente de zero. Nesse caso, eu tenho velocidade. Caso contrário, a velocidade é zero, não é? Falámos quando falámos de velocidade. Portanto, se eu tiver tantas moléculas a passar para a direita como tenho a passar para a esquerda, a velocidade é zero. E, portanto, nesse caso, eu não tenho advecção, só tenho difusão. Então, mas se eu tiver mais moléculas a passar para a direita do que para a esquerda, nesse caso, eu tenho mesmo massa a passar para a direita. Portanto, a massa só consigo transportá-la por advecção, porque o transporte difusivo de massa é zero, porque eu teria tantas moléculas a passar para um lado como para o outro, não há massa a passar. E, portanto, não há difusão de ρ. E então, a equação para a massa volúmica é só dρ dt igual a d dxj do fluxo advectivo. E, se o escapamento for incompressível, o ρ é constante, e se o ρ for constante, a divergência da velocidade é zero. Portanto, se eu gosto muito disto, em mecânica dos fluidos, foi uma data de semanas para ver isto, mas, portanto, diz em duas palavras. Portanto, no escapamento incompressível, a divergência da velocidade é zero. E é uma equação que eu tenho que eu posso usar para o modelo hidrodinâmico. E depois a outra equação é a equação da conservação da quantidade de movimento. E então, neste caso, o meu P já não vai ser a massa, mas vai ser a propriedade de probabilidade de volume e a quantidade de movimento de probabilidade de volume é ρ vezes a velocidade. Portanto, se eu, na minha equação de advecção, substituir o P por ρv, então, se o escapamento for incompressível, eu posso, ponho aqui ρ vezes v, o escapamento incompressível, o ρ passa sempre para fora, e então fica-nos aquela equação que nós vimos em mecânica dos fluidos, que é a equação de Navier-Stokes. E em que o ρ vezes du i dt mais o ρ j du i dxj igual a mais as fontes menos os poços. E agora, eu sei que a única maneira que eu tenho de criar quantidade de movimento é fazer força. E, portanto, as fontes menos os poços são as forças. E são forças de pressão e gravíticas, porque as forças de origem viscosa eu já pus aqui no termo difusivo. E, portanto, as forças de pressão, nós vimos que era o gradiente de pressão, era o menos dp dxi. Portanto, a força de pressão é o gradiente de pressão, é o menos dp dxi. E a força gravítica é o peso por unidade de volume. Portanto, é o ρ vezes gi. E, portanto, esta é a equação que eu tenho para a mecânica dos fluidos, para a conservação da quantidade de movimento. Esta equação, mais a divergência da velocidade igual a zero, são as duas equações que eu tenho para resolver problemas de escapamentos incompressíveis. E eu parti desta equação para quê? Para pôr em evidência o facto de que esta equação e esta são equações do mesmo tipo, e portanto os métodos numéricos de que nós falamos aplicam-se num caso e no outro. Qual é o problema que eu tenho aqui? O problema é que não me faz falta uma equação para a pressão. Eu só consigo resolver esta equação
se eu souber quanto é qual a pressão. O ρ é o ρ do fluido, e eu já disse que é incompressível, portanto é constante. O G é a fração da gravidade, também sei quanto é qual. Agora tenho aqui, como incógnitas, a velocidade e a pressão. E, portanto, eu tenho que escrever uma outra equação para a pressão, ou pelo menos, ou então tenho que relacionar a pressão com a velocidade. E, nos casos que vocês já viram isto em física da atmosfera e do oceano, não é? Portanto, uma possibilidade são irmos às hipóteses das águas pouco profundas. Portanto, se eu não fizer nenhuma hipótese sobre a pressão, eu resolvo o problema da mesma. Qual é o problema desta equação e da equação? Portanto, eu tenho aqui uma equação que tem duas incógnitas. Eu tenho a velocidade e a pressão. Para resolver duas incógnitas, vocês sabem que eu preciso de duas equações. E a outra equação que eu tenho é aquela que vimos antes, que é a divergência da velocidade igual a zero. Portanto, com esta equação, mais esta equação, eu tenho que ser capaz de resolver o problema. E resolvo. E qual é o problema? Qual é a dificuldade? A dificuldade é que eu preciso de um método iterativo para resolver isto. Porque eu não sou capaz de explicitar a pressão eu não sou capaz de explicitar a pressão. Então, os modelos gerais de mecânica dos fluidos que funcionam com qualquer distribuição de pressão são modelos que precisam de um método iterativo, e, portanto, são modelos que são lentos a calcular. E precisam de um método iterativo porque eu não consigo explicitar a pressão em termos da velocidade, ou em termos do ρ, do que é que seja. Então, para nós, em ambiente, quais são as simplificações que nós podemos fazer que nos tornam o problema mais simples? A simplificação mais comum é a das águas pouco profundas. Portanto, a das águas pouco profundas vê-se pelo nome que foi uma coisa feita para a água e, como vocês viram em física da atmosfera e do oceano, tem a ver com o facto de o oceano ser uma camada muito fina. Portanto, o oceano, apesar daquilo parecer muito profundo, e até há pessoas que morrem afogadas no oceano e tudo para aquilo ser profundo, mas quando a pessoa compara a dimensão horizontal do oceano com a dimensão vertical, o Atlântico tem, não sei, uns 30, 20 mil quilómetros de comprimento, desde um polo até ao outro. Enfim, é muito grande. E a profundidade são 5 km. Portanto, o Oceano Atlântico é um oceano pouco profundo. É pouco profundo porque a profundidade é muito mais pequena do que a dimensão horizontal. Então, isso permite fazer algumas simplificações. E uma delas, qual é que é? Uma delas é admitir que a pressão é hidrostática. Se nós admitirmos que a pressão é hidrostática, e a pressão na realidade não é sempre hidrostática, imaginem que eu tenho um peixe. Imaginem que eu tenho um peixe. E se o peixe for a nadar, a água, para ele avançar, a água tem que se desviar do peixe. E, portanto, a água tem que saber que tem que se desviar do peixe, senão o peixe não passa. Como dois corpos não podem passar simultaneamente no mesmo espaço, a água tem que se desviar do peixe. E só há uma maneira que eu tenho de desviar a água do peixe. A única maneira de eu desviar a água do peixe é criar a velocidade da água, e para criar a velocidade da água eu tenho que fazer uma força. Então o que é que o peixe faz? O peixe faz força na água. Portanto, com as barbatanas, ele faz força na água. Se eu dizer que a pressão é hidrostática, as barbatanas não fazem nenhuma força. Porque a distância da barbatana, se eu dizer que a pressão é hidrostática, o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que a pressão num ponto só depende da altura da coluna d'água. E, portanto, o peixe nunca vai conseguir nadar com uma pressão hidrostática. Portanto, o peixe vai criar uma distribuição de pressão à volta dele que é não hidrostática. E é essa distribuição de pressão que permite ao peixe avançar, porque afasta a água dele e, portanto, ele avança. Então, sempre que eu tenho um objeto qualquer dentro da água e tenho aquele objeto em movimento, ou a água em movimento em relação ao objeto, a distribuição de pressão à volta daquele objeto é não hidrostática. Mas, se eu me esquecer destes pormenores do oceano e quiser agora saber como é que a água circula no oceano,
então aí eu posso tratar a pressão como hidrostática. Portanto, há coisas que eu não vou resolver, eu nunca vou conseguir com um modelo destes perceber como é que o peixe nada, mas posso perceber como é que a água se desloca do polo do Equador para o polo. Vocês viram em física da atmosfera que nas zonas tropicais eu aqueço a água, quando aqueço a água diminui a densidade, quando diminui a densidade eu expando o oceano, é um dos problemas do aquecimento global este. Portanto, eu quando aqueço a água do oceano, diminui a densidade, isto é, aumenta o volume. Quando aumenta o volume, a mesma água ocupa mais espaço. Se ocupa mais espaço, o nível do oceano vai subir. Se no polo a água está fria, portanto, ou eu aqueço a água na zona do polo, então o que acontece? Inclino o oceano das zonas tropicais para as zonas polares e a água à superfície começa a circular do polo, do Equador para os polos. E é assim que nos oceanos nós transportamos o calor das zonas tropicais para as zonas polares. E quanto mais intenso for este transporte, menos quentes são as zonas tropicais e mais quentes são as zonas polares. E portanto é assim que a corrente do Golfo gera o clima atlântico, transportando calor das zonas tropicais para as zonas do norte da Europa. E portanto nós aqui temos o clima que temos, aquela coisa que vocês já estão fartos de falar. E portanto, então, este processo que eu estou a descrever é um processo hidrostático. Eu estou a dizer, eu inclino a superfície do oceano e vou gerar um movimento para norte. Então, se eu admitir que a pressão é hidrostática, então eu estou a dizer que dP/dz é igual a ρg. O que é que isto quer dizer a pressão ser hidrostática? Nós já vimos em fluidos. Estou a dizer que dP/dz é igual a ρg. Então, dP/dz é a dP de x3 igual a ρg. Significa que este termo é 0, este é 0 e este é 0. Quando a pressão é hidrostática, o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que na direção vertical, portanto, para o 3, o dU3 dt mais ρJ dU3 dxj mais é 0. Isto é 0. Mas este termo que aqui está, o que é? Isto é o ρ dV3 dt. ρ dV3 dt. Para dizer que a pressão é hidrostática, tenho que dizer que este termo é 0. Este termo, o ρ dV3 dt, o que é? A derivada da velocidade em ordem ao tempo é a aceleração vertical. A aceleração vertical é 0, é o que eu estou a dizer. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu estou a ignorar todos os movimentos que têm acelerações verticais grandes. Portanto, nesta aproximação, eu não posso ter grandes acelerações verticais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu não posso ter movimentos de alta frequência na vertical. Significa que, pelo menos as ondas que eu tenho na praia, desaparecem, não são tratadas por este modelo. Na praia eu tenho ondas de 3, 4, 5, 7, 10, uma onda de baixo período, ou de baixa frequência de grande período, é uma onda de 15 segundos. Uma onda com um período de 15 segundos é uma onda longa de baixa frequência. Portanto, as ondas que nós vemos na praia, normalmente, são ondas que têm períodos da ordem dos 7, 10 segundos. E, portanto, 7, 10 segundos quer dizer que eu tenho acelerações verticais altas. E são tão altas que até fazem enjoar muita gente. Portanto, a pessoa fica, aquela aceleração não ajuda as pessoas no mar. E então, para a pressão ser hidrostática, este termo tem que ser 0. E para este termo ser 0, quer dizer que eu não posso ter movimentos de alta frequência. Se eu pensar na maré, eu o que é que tenho? Tenho oscilações do nível do mar, o nível sobe e desce com a maré, não em 7 segundos, mas em períodos de ordem de 6 horas. 6 horas para subir, 6 horas para descer. Portanto, tenho 12 horas na maré. Então, a velocidade de maré, a velocidade V3 da maré é uma velocidade baixa. Portanto, eu tenho 2 metros, a superfície livre percorre 2, 4 metros em horas. E, portanto, é uma velocidade baixa. Se a velocidade vertical é baixa, a derivada da velocidade ainda é mais baixa. Portanto, a aceleração é muito baixa. Portanto, na maré eu posso pensar
numa maré hidrostática. Portanto, isso não é chocante. E o termo difusivo, portanto, as derivadas da velocidade são também pouco importantes. Eu tenho que desprezar este termo. E porquê é que o termo difusivo é pouco importante? Se a velocidade de V3 é pouco importante, se V3 é baixo, que eu estou a percorrer então 2 metros em 12 horas, portanto tenho uma velocidade que é menos do que 1 milímetro por segundo, é muito menos, portanto são 2 metros a dividir por 12, ou 6 horas, são 2 metros. Portanto, a velocidade é 2 sobre 7.200, portanto isto é muito menos do que 1 milímetro por segundo. E, portanto, tem velocidades muito baixas, as derivadas da velocidade ainda são mais baixas e, portanto, o efeito viscoso também é desprezado. Então, desprezando a aceleração e desprezando a difusão, fica a pressão igual à força máxima. E isto é a pressão hidrostática. Portanto, e chama-se hidrostática porquê? Porque hidrostática quer dizer é a pressão que eu tenho quando o fluido está parado. Eu, na realidade, isto é o que diz a letra, pressão hidrostática é a pressão quando o fluido está parado. E, efetivamente, quando o fluido está parado, as velocidades são zero e as sempre são mesmo zero. Mas eu não preciso que o fluido esteja parado para que a pressão seja hidrostática. A única coisa que eu preciso para que a pressão seja hidrostática é que as derivadas da velocidade sejam baixas. Eu não tenho que ter, ou zero. Se as derivadas da velocidade forem zero, eu não preciso ter velocidade zero para ter pressão hidrostática. Portanto, eu não preciso que a velocidade V3 seja zero para ter, ou eu não preciso que a velocidade seja zero para ter pressão hidrostática. Para ter pressão hidrostática, só preciso olhar para a velocidade 3. E também não preciso que a velocidade V3 seja zero. O que eu preciso é que as derivadas de V3 sejam zero. E não que a velocidade V3 seja zero. Portanto, eu posso ter a maré a subir e a descer, e aí tenho V3, e ter ainda pressão hidrostática. Preciso é que estas derivadas sejam baixas. E, portanto, então, se eu puder fazer esta aproximação, eu agora só tenho que substituir a pressão em função do Z. Ali. E se eu quiser saber quanto é qual a pressão, num ponto, a uma profundidade qualquer, a um Z qualquer, eu tenho de integrar o quê? Tenho de integrar o ρg entre essa cota e a superfície livre. Portanto, se eu quiser saber a pressão, se isto for a minha superfície livre, que é descrita por uma variável θ, portanto, em cada posição, em cada x e y, eu tenho uma posição da superfície livre. Se eu quiser saber a pressão aqui, a uma cota qualquer Z, e tiver aqui o eixo Z virado para cima, então, esta pressão aqui é o peso desta coluna de líquido. E só que vocês sabem, aquela pressão à cota Z é o integral do ρg entre aquela cota e a superfície livre. Isto é a pressão do ponto Z. Se o ρ for constante, e vocês em Física da Atmosfera viram os casos em que o ρ pode ser considerado constante e pode não ser, e não pode ser, mas vamos admitir que é. Se o ρ fosse constante, então esta pressão simplificava-se para termos isto. E eu agora posso calcular o dP dx1 e o dP dx2 derivando disto que está aqui. E, portanto, eu obtenho uma expressão que me dá a pressão, o gradiente de pressão em função do gradiente de superfície livre. E que é aquela equação que na realidade estava na minha cabeça quando eu vos disse a água do mar dilata na zona polar, na zona tropical, e quando dilata na zona tropical, o eta, a posição da superfície livre, aumenta na zona tropical, e isto vai dar origem a uma força do Equador para o polo. Portanto, eu tenho um dP dx, em que o x é a direção ao longo do meridiano, que é igual ao ρ vezes o g vezes o df dx. Portanto, esta é a equação mais simples que se consegue arranjar. Então, eu para chegar a esta equação precisei dizer o quê? Precisei dizer que a pressão era hidrostática e a seguir precisei dizer que o ρ era constante. E
E isso era o escoamento barotrópico que vocês falaram em física da atmosfera e do oceano. No escoamento barotrópico, nada varia na vertical, ou a pressão não varia na vertical, ou a pressão não, a pressão varia na vertical, então esta equação. O gradiente de pressão não varia na vertical, o dp dx é o mesmo, só depende, o dp dx, qualquer que seja a pressão de fluido. Portanto, quando a pressão é no escoamento barotrópico, a força de pressão aplicada sobre uma unidade de volume de fluido aqui é igual a deta dx. E se for outro fluido qualquer, aqui, a força de pressão é a mesma. Portanto, qualquer que seja o ponto na vertical, o gradiente de pressão é sempre o deta dx, só depende da inclinação da superfície. E, portanto, isso é uma coisa que nós sabemos. Nós, quando queremos despejar um copo, inclinamos a superfície do copo e despejamos o copo. E, portanto, isto é no caso particular, então, do ρ poder ser constante. Se o ρ não puder ser constante, então, este integral, não o posso resolver assim. E vou ter que o resolver numericamente. E então isto dava origem à tal formulação, a tal problema baroclínico. Portanto, que vocês viram. Isto é, eu posso decompor, e eu agora aqui posso dizer que o ρ é um ρ0 mais um ρ', portanto é um volume médio mais uma flutuação, e o ρ0 é constante, o médio é a média, é o valor constante, e eu tenho sempre nas equações o termo barotrópico e o termo baroclínico. Portanto, pensando só no caso barotrópico, eu agora venho à minha equação e substituo dp dx por ρg deta dx. E fico aqui com uma equação onde já não tenho a pressão, mas tenho a inclinação da superfície livre. Agora, o que é que eu sei também? E continuo com a minha outra equação, que é a divergência da velocidade é zero. Esta divergência da velocidade é zero, e ser igual a zero, eu posso transformá-la nesta equação fazendo contas algebricamente. Já uma vez fiz as contas, mas também vos disse no princípio deste semestre que é um trabalho inglório, porque não vale a pena nós estarmos a incomodar-nos com isto. Nós aplicamos os princípios da conservação e chegamos àquela equação diretamente. Portanto, se eu definir um volume, isto é o fundo, isto é a superfície livre, eu sei que a superfície livre aqui aumenta. Para esta superfície livre aumentar, o que é que eu preciso fazer? Sem pensar em alterações climáticas na expansão da água, na hidratação da água, para que o volume de fluido aqui aumente, pensando eu que o ρ é constante, que é a hipótese que ali está, então eu tenho que fazer entrar mais fluido do que sai. Se eu fizer entrar mais fluido do que sai, então eu tenho ali uma variação de volume. Portanto, a área vezes o deta dt, portanto, a área horizontal, numa porção de volume, vezes o deta dt, vezes a variação de nível, dá uma variação de volume. Isto aqui é igual ao d vol dt, se quisermos. A variação do volume, que está aqui dentro, é igual a menos a divergência dos fluxos. Portanto, a taxa de acumulação é igual ao que entra menos o que sai. E o que entra menos o que sai é menos a divergência. E este d vol dt, se eu disser que o volume é uma área, portanto estou a pensar aqui numa área horizontal. Se eu disser que o meu volume é uma área vezes uma profundidade, se eu disser que o volume é a área vezes a profundidade, então este d vol é igual à área, o d vol dt é igual à área vezes a variação da profundidade. E a variação da profundidade pode acontecer devido aqui. Portanto, se este for o meu H, a variação da profundidade é, se o fundo não descer, eu só tenho variação da profundidade se a superfície livre variar. Portanto, o d vol dt é igual à área horizontal vezes a derivada do H. E a derivada do H é igual à derivada do eta.
Está certo? Ou se quisermos, eu posso dizer que o H, o volume, é igual a H vezes H. O volume de uma célula qualquer é a área horizontal vezes a profundidade. É que eu chamei H. Isto é o volume. E a profundidade de H, eu posso dizer que é igual a duas coisas. É uma profundidade H, um H que não varia no tempo, mais a distância, e este H que não varia no tempo é medida em relação a um referencial. Portanto, que H é este? Este é o H que eu leio no mapa. Quando eu olho para um mapa do Oceano do Atlântico, ou um mapa do Estuário do Tejo, ou um mapa do que for, quando eu olho para um mapa, aquele mapa tem sempre, no mínimo, tem que ter duas coisas para ter algum interesse para mim. Tem que ter uma linha de terra e tem que ter profundidades. Aquelas profundidades, vocês olham para elas sem se preocuparem com a maré. Portanto, vocês olham para as profundidades do mapa do Tejo e não pensam na maré, dizem que a profundidade é não sei o quê. Aquilo é uma maneira de dizer. Aquela profundidade é a distância em relação a um nível que não varia no tempo. É por isso que vocês não têm que estar sem conseguir descer o mapa para ver a profundidade. Portanto, é que este nível que está aqui, que não varia no tempo, é o chamado zero, é o zero hidrográfico. O zero hidrográfico é um plano de referência em relação ao qual nós medimos profundidades. E esse zero não varia no tempo. Está bem definido. É um critério, é arbitrário, mas é um valor, é um nível que está bem definido. O nível que nós conhecemos melhor, porque quem não anda no mar, conhece o nível de referência, que é o nível médio do mar. Para nós, o nível médio do mar é o nível, para quem anda em terra, que é mais interessante. E, portanto, quando nós dizemos que a Serra da Estrela tem 2.000 metros de altitude, portanto, é o desnível entre as Penhas da Saúde e o nível médio do mar. Mas o nível médio do mar não é bom para quem anda no mar. Porque é que não é bom para quem anda no mar? Porque se eu medir a profundidade de um canal em relação ao nível médio, depois a pessoa quando lá vai com um barco não sabe que nível é que está naquele momento e portanto não sabe se pode passar se não. E portanto, o que me interessa a mim, quando eu ando com um barco, tenho um calado de 5 metros, o que interessa a mim é olhar para o mapa e se eu vir 6 metros, digo aqui eu posso passar. Qualquer que seja a maré. E é por isso que no mar se utiliza um nível de referência diferente, que é o chamado zero hidrográfico. E o que é o zero hidrográfico? O zero hidrográfico é um nível abaixo do qual o nível do mar nunca desce. Portanto, este é o zero hidrográfico. O único zero hidrográfico útil é este. É aquele nível abaixo do qual a superfície livre nunca desce. A superfície livre nunca está mais baixo que aquilo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se no mapa marcar 6 metros, eu sei que, por muito vazia que esteja a maré, ali tenho 6 metros. Se a maré estiver cheia, então posso ter 9 ou 10 metros e então aí ando mais à vontade. Mas, portanto, esse é o zero hidrográfico. Portanto, eu meço a superfície livre, ou meço as profundidades todas, em relação a um zero hidrográfico. Este zero hidrográfico depende de zona para zona. Portanto, como tudo isto tem razões históricas, nós, apesar das telecomunicações funcionarem bem como funcionam, ainda temos governos civis e, portanto, ainda temos um representante da autoridade do Estado em cada capital distrito. Apesar da autoridade do Estado poder chegar a qualquer capital distrito ou a qualquer ponto do país numa hora, se quiserem, no transporte rápido, ou em 3 horas, se quiserem, no transporte leve. Mas, portanto, nós ainda temos essa organização. Mas, quando o pessoal tinha que andar a pé, essa organização fazia mesmo falta. E, portanto, cada região resolvia o problema localmente. E, portanto, o estuário do Tejo tem um zero hidrográfico, o estuário do Sado tem outro, o Rio Formosa tem outro,
cada autoridade local tem um zero hidrográfico que já foi definido há muitos anos, para não dizer há séculos. E portanto, este zero hidrográfico normalmente depois acaba por ser 20 centímetros abaixo do primeiro grau da porta da capitania, não sei o quê. Portanto, aquilo, houve alguém que um dia chegou e fez um risco e disse: isto é o zero hidrográfico. E portanto, a partir daí, todas as profundidades são medidas em relação àquele plano. Então, isto quer dizer o quê? Quer dizer que este H só pode variar por erosão ou posição de sedimentos. Portanto, se eu estiver a pensar só no movimento da água e não estiver a pensar em problemas de erosão, nem de dragagem, nem nada disso, então este H minúsculo é constante no tempo. Então o d vol dt é igual à área horizontal vezes o d eta dt. Portanto, a taxa de acumulação da água, ou a taxa de variação do volume, aqui dentro, é igual à área horizontal vezes o d eta dt. E o fluxo, o que é? O fluxo é o integral. O fluxo, através de qualquer área, o fluxo é o integral entre o fundo e a superfície da velocidade dz. Portanto, se eu quiser saber quanto é que passa através de uma superfície, eu tenho de integrar a velocidade. Eu tenho de integrar a velocidade entre o fundo e a superfície livre, portanto, ao longo daquela área. Se eu integrar essa velocidade, eu tenho o fluxo de água que entra. É a velocidade integrada na profundidade. Se eu dividir a equação toda pela área, então, pela área horizontal, eu fico com as contas feitas por unidade de área. E então, acabo com esta equação. O d eta dt é igual ao d dxi do i dz. Portanto, o que é que vou fazer? Quanto é que eu vou fazer? Vou definir, vou ver quanto é que entra na direção x1 e na direção x2, faço a diferença entre o que entra e o que sai e tenho o delta dt. E agora eu posso ainda definir outra coisa, portanto eu vou partir da equação mais complexa e vou simplificando. E eu agora posso definir, portanto, o que me dava mesmo jeito era dizer que esta velocidade aqui que era uniforme na vertical. Se a velocidade for uniforme na vertical, este integral fica a profundidade vezes a velocidade. E isto eu posso fazer se eu definir uma velocidade média. Eu posso definir uma velocidade média, eu sei que na vertical eu, na melhor das hipóteses, eu tenho um perfil de velocidade assim. Eu tenho um i assim. É zero no fundo e é máximo à superfície. Isto é um perfil de velocidades bem comportável. E isto, posso esperar isto num exponente barotrópico, um perfil deste tipo. E o que eu quero dizer que seja, pode não ser. Pode ser mais complicado. Mas, se tudo corresse bem, eu teria este perfil. Então eu posso definir aqui uma velocidade média que dá o mesmo caudal. Portanto, eu posso definir uma velocidade média, UI, que é igual a 1 sobre H, vezes a integral de UI dz, entre 0 e eta. Ou entre menos H, se quisermos. Portanto, se eu integrar a velocidade entre o fundo e a superfície e dividir por H, eu fico com uma velocidade média. Então, se eu definir uma velocidade média, este integral que aqui está é a profundidade vezes a velocidade média. E então, esta equação aqui fica transformada nesta equação. O delta dt mais a divergência do fluxo horizontal é igual a zero. Portanto, o nível sobe e desce com o resultado da divergência do fluxo horizontal. Se a divergência for positiva, sai mais água do que entra e o delta dt fica negativo. Se a divergência for negativa, o delta dt é positivo.
E, portanto, se eu pensar em modelos bidimensionais, então a equação da continuidade transforma-se nesta equação. E então tenho aqui uma equação para a elevação da superfície livre, para a superfície livre, digamos, e a pressão foi transformada numa derivada no gradiente da superfície livre, e, portanto, esta equação permite-me resolver a pressão. E então agora fica aqui com uma equação só para a velocidade. E esta equação como é que apareceu? Fiz o mesmo raciocínio. Portanto, eu disse, eu agora não vou resolver a velocidade em cada ponto, eu vou resolver a velocidade média na vertical. E portanto, vou utilizar aqui a mesma definição da velocidade média. Vou integrar esta equação na vertical e vou utilizar a equação para a velocidade média. E fico com esta equação aqui. Portanto, estes passos disto tudo podem ser mais ou menos chatos, depende da forma como a pessoa começa. Se eu começar com as equações não desse topo, tenho que fazer uma data de integrações para chegar aqui. Se eu pensar num volume finito e fizer as contas para a taxa de acumulação de quantidade de movimento, o que entra menos o que sai por advecção, o que entra menos o que sai por difusão, a pressão, eu fico com esta equação. E isto são as equações de um modelo hidrodinâmico bidimensional. O que é que aconteceu aqui? Daqui para ali. Aqui já tinha acontecido. Um dos termos que eu fiz desaparecer foi o ρGI. Portanto, o ρGI, neste processo, desapareceu. Ficou só a pressão, deu origem a um termo, a um dieta dx. Portanto, porquê que o ρG desapareceu? Porque eu disse, na vertical, a minha equação resume-se a isto. Na vertical, dp dz é zero. Portanto, na vertical, quando I é igual a 3, eu não tenho aceleração, eu não tenho difusão, e, portanto, esta equação resume-se a dp dz igual a ρg. E se um dos eixos é na vertical, os outros dois eixos são em que direção? Se um eixo é vertical, os eixos são ortogonais, os outros são horizontais. Se são horizontais, quanto é que vale a componente da gravidade na direção horizontal? Vale. Olha lá, querias fazer então zero. Eu não sei se alguém que ainda não tenha feito. Já fizeram todos os inquéritos. Então acabar só aqui esta frase e depois. Portanto, na direção horizontal, se um eixo é vertical, os outros dois têm que ser horizontais. Se são horizontais, o G tem componente nula na direção horizontal. E este termo é mesmo zero. E, portanto, este termo desapareceu. E a aceleração da gravidade, que nós sabemos que é a gravidade que está a circular a água no rio, nos oceanos e nos toneladas, com superfície, sempre temos como com superfície livre, é a gravidade. A gravidade aparece a multiplicar pelo gradiente da superfície livre que veio da pressão. E, portanto, quando eu integro na vertical, quando tenho só uma velocidade horizontal, o termo difusivo na vertical deu-me origem só a uma tensão à superfície e uma tensão no fundo. Portanto, tudo isto vocês viram em física da atmosfera e do oceano. E chegaram a esta equação. E, portanto, o problema que nós temos agora é resolver estas equações. E portanto, eu na próxima aula vou-vos explicar isto para o caso unidimensional e depois vamos ver como é que se passa do 1D para o 2D, como vimos aqui com os métodos ADI. As próximas aulas vão ser dadas por pessoas que vêm aqui dar uma sobre um modelo ecológico para macroalgas e outra um modelo ecológico para o solo e o terceiro e o terceiro vamos dizer depois assim qual é que é. Eu, portanto, tu vais escrever isso e eu